Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou Gabriel Albuquerque e está no ar agora mais um podcast do Arquibancada MAC. Eu já apresento o nosso entrevistado de hoje, mas antes eu quero começar apresentando a minha bancada, que também estará participando do nosso programa de hoje. Comigo aqui, no meu lado direito, está Pedro Balek. Tudo bem, Pedro? Como você tá? Tudo bem, Gabriel. Um prazer estar aqui também. Vamos embora para mais uma entrevista aí. Boa sorte na sua... Não sei se é a primeira apresentando? Primeira apresentação aí, então, galera. Boa sorte. Muito obrigado. E hoje aqui do meu lado esquerdo também, compondo nossa bancada, está o Christian. E aí, Christian, tudo bem? Salve, salve, pessoal. Bom dia para todos e todas que estão acompanhando o programa. E, cara, muito legal trazer basquete. Eu sempre adoro fazer programa de podcast voltado ao basquete, cara. O convidado aqui é fenomenal, viu? Fenomenal. E falando sobre ele, o convidado, temos aqui Jefferson Campos, que é um ex-jogador profissional. Ele é palestrante, ele é treinador, ele é pai, ele é tudo. E também o principal, mas não menos importante, o fundador do primeiro time de basquete LGBTQ do estado de São Paulo. E aí, Jefferson, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia pra todo mundo que tá ouvindo, tá vendo a gente aí. Eu tô bem, cheguei de viagem agora, pra te falar a verdade. Tava em Brasília por conta do meu filho, e aí eu vim aqui o mais rápido que eu pude. Deu certo, ainda bem, né? Que bom. Que bom. Apresentando hoje o primeiro programa aí do Arquibancada, o primeiro programa da rádio. Muito contente. E agora, vamos começar já com as nossas perguntas. E eu queria começar, que você comentasse, na verdade, Jefferson, com a gente, como que era um treino de um atleta profissional, como que era a rotina de um jogador, como que você avalia assim, o desempenho de um time basquete profissional brasileiro, como que você pode contar pra gente aí, mais ou menos, sobre os treinos, sobre a rotina, sobre tudo? Primeiro, eu acho que a rotina ela tem que acontecer, né, na vida do atleta e tudo mais, assim. E era uma rotina, se você olhar de fora, se você não tá acostumado com tudo isso aí, que a gente vivencia dentro do basquete, dentro do esporte em si, você meio que assusta, você fala que é muito maçante. E aí tem o outro extremo também, que tem uma galera que acha que é só uma diversão, só a brincadeira, é só aquilo que a gente entrega na quadra. Mas era uma rotina muito puxada, assim, a gente treinava, no caso, eu treinava de 6 a 8 horas por dia, então a gente dividia em 2 períodos na quadra, mais a academia, então, se você parar pra pensar, exige muito do seu corpo. E aí o tempo que eu não estava treinando, que era a minha hora de descanso, também fazia parte do meu treino, né, porque eu precisava, no dia seguinte, estar lá na mesma rotina de novo. Eu adorava essa rotina, isso aí me condicionou a minha vida inteira, para eu poder me disciplinar, para eu poder conseguir minhas coisas. A rotina do esporte, ela guiou muito meus passos, assim. Então, agora que eu não faço mais parte do esporte como atleta, eu senti um pouquinho de dificuldade, né? Porque a minha rotina era muito certinha. Então, segunda-feira eu já sabia todos os meus passos até o domingo à noite da próxima semana, sabe? E aí, quando eu parei de jogar assim, eu fiquei meio perdido, tentando me situar de um lado pro outro. Porque tem até uma rotina, até lembro quando a gente entrevistou seu irmão, inclusive, um salve pro Gabriel Campos, meu, fenômeno, não canso de falar isso, é fenômeno, mas ele Tô com saudade do meu irmão. Ele falou dessa rotina aí, cara, realmente, assim, tipo, como você falou, segunda a domingo... Ela é pesada pra caramba, mas eu acho que ela tem que ser assim, sabe? A gente tá jogando no alto nível, a gente tá entregando muita coisa ali, então se não for desse jeito, a gente não atinge a excelência, se não for desse jeito, a gente não tem um comprometimento também, então ela tem que ser desse jeito mesmo. Aquela famosa frase maromba, né? Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. E a dor do atleta é assim, a gente acordou... Não, a gente acordou, tá tudo bem. A hora que a gente bota o uniforme, assim, eu tava falando com o Gabriel essa semana passada, que ele chegou na casa dos meus pais, todo quebrado, cheio de dor, tinha treinado o dia inteiro. Isso era fim de semana, tá? Eu acho que era domingo, se eu não me engano. Se não era domingo, era sábado. E aí, a minha mãe, coitado, o Gabriel cheio de dor, que não sei o quê. Eu falei, mãe, isso aí é a vida do atleta. A gente tá bem, a gente acorda tranquilão, quando a gente bota o tênis na quadra, quando a gente veste o uniforme, todas as dores, elas encarnam na gente ali e não tem pra onde fugir mesmo. Como se fosse um protetor, né? É tipo isso. Caramba, doido. Pô, doideira, eu sei como é que é também. Você é atleta? Foi atleta? Sim, eu jogo, gosto Para de jogar. jogar. Mentir, vai, meu. Não, nunca fui nesse nível, né? Pelo amor de Deus. Longe Tô zoando disso, você. longe. Mas
Eu tô aí nos times da faculdade, Sim. né? Aí eu sei. É isso que eu ia Eu sei falar. um pouquinho Eu como acho é que que é. qualquer tipo de atividade física, seja ela amadora ou Sim. profissional, isso aí vai exigir do nosso corpo. Porque daí já sim. tira a gente daquela... Como é que fala? Do ócio, né? E o Aham. corpo dá uma assustada mesmo. Não é. sei vocês, eu passei dos 30, então pra mim dói mesmo, bastante. Não, Tá com é. quantos anos agora? Eu faço 32 depois de amanhã. Aí já tá. É, porque sempre que falam, né? Depois dos 30, ó. Só ladeira abaixo, né? É isso. Piora depois dos 40, né? É o que dizem. Eu tenho aí Vamos mais ver, 8 né? aninhos. Não, a gente também queria saber de onde surgiu esse amor pelo basquete, né? Se veio já desde pequeno, desde criança. Sim. E quando, né, que você se decidiu? Acho que dá pra ter uma carreira disso, né? Viver do basquete Aham. e se você teve o apoio também da... Cara, eu iniciei o basquete no dia do meu aniversário. Inclusive vai fazer... Daqui a 2 dias faz aniversário que eu convivo com basquete, né? Que eu jogo basquete. Mas é uma situação muito engraçada, assim, muito atípica. Na época, eu tenho uma irmã mais velha, 5 anos mais velha que eu. E aí ela cresceu muito. Com 11, 12 anos de idade, minha irmã tinha 1,70 de altura. Caraca. Muito grande, né? Caramba. E aí, a professora de educação física dela chamou meus pais no colégio pra falar com eles, porque ela começou a ter problema de coordenação motora, porque ela cresceu muito Sim. e aí ela não tinha consciência corporal, né? Então a professora indicou pra que a minha irmã fizesse algum esporte. Daí minha irmã foi pro vôlei, não gostou, foi pra outros esportes, não gostou. Quando ela foi no basquete, foi o que ela aceitou ali minimamente. Então ela começou a ir aos treinos de basquete. Nessa época, meus pais trabalhavam o dia inteiro. Não tinha o Gabriel, né? Então era só eu, mais novo, e a Janaína, que é mais velha. E aí a Janaína cuidava de mim num curto período de tempo, que eu saía do colégio e aí a minha irmã tinha que me olhar até o horário dos meus pais chegarem. Então era, tipo, sei lá, dar o almoço e ficar comigo um tempinho. Uhum. Em alguns dias da semana ela tinha que treinar. Então, pra eu não ficar sozinho em casa, eu acabava indo à quadra com ela. E aí eu era muito pentelho, velho, muito chato ali, porque Já eu tinha queria 6 jogar. anos de idade, eu tinha 6 anos de idade, a galera tudo mais velha que eu, mais alta também, mais forte, obviamente, e eu queria lá entrar, atrapalhar o treino, e a professora não deixava. Não, só com 7 anos, só com 7 anos. No dia do meu aniversário de 7 anos de idade, eu fui com o meu RG lá, agora eu tenho 7 anos, eu vou treinar sim. E aí foi assim que começou. E Então, deixou? Deixou, Você- aí deixou. Ah. Aí eu passei, sei lá, um mês e meio, 2 meses mais ou menos, só ali pentelhando, né? Enchendo o saco de todo mundo. E depois, no dia do meu aniversário, eu comecei a jogar. E aí, respondendo a segunda pergunta de vocês, e aí era muito diversão, né? Pra mim era muita diversão ali. Eu adorava o basquete. Era um meio que os meus pais acharam de tirar a gente da rua, de ajudar a minha irmã com a coordenação motora dela. E pra mim era só isso, né? Era só diversão. A gente não tinha, muito humilde, né? Não tínhamos acesso à NBA na época. Eu não ia muito em jogos, principalmente ali no início, né? Depois, com os meus 10, 11 anos, eu passei a frequentar os jogos de basquete e comecei a enxergar o basquete como, sei lá, uma atração, como um entretenimento mesmo. Mas o cliquezinho, a chavezinha virou na minha cabeça a partir dos meus 16 anos, que eu tava jogando no Pinheiros ali. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com a técnica ali, que eu queria... Tinha algumas metas e objetivos que eu tinha traçado pra temporada. E a partir dali eu comecei a levar muito a sério. Então foi ali que eu consegui chegar na seleção estadual, na seleção brasileira. Daí eu passei a viajar, passei a treinar com um time profissional. E eu passei a entender que eu poderia viver disso aí, sabe? E aí o ano seguinte aconteceu tudo muito rápido também, porque 2 atletas que eram da minha posição se machucaram, eles eram mais velhos, né? Um era profissional e o outro era 1 ano mais velho que eu, mas já integrava o time adulto. Eles se machucaram na mesma época e só sobrou eu, com 17 anos de idade. E aí eles me jogaram na quadra ali, todo magrinho, baixinho ainda, eu cresci depois, né? E a gente fez a pesquisa e não é qualquer posição que você jogava, né? Você Não, era armador. era Então, armador. então Aí eu tem uma tomei imaginação, Tomei né? muita bronca, né? Tomei muita bronca, tomei muito esporro ali. Mas aí foi bom pra mim, né? Porque daí eu fui calejando, eu fui entendendo a posição. Eu sempre fui um cara que escuta bastante, né? Então eu colhia bastante informação ali. Eu dei graças a Deus que no meio dessa temporada eles trouxeram um cara mais velho pra eu poder aprender também, porque eu acho que eu precisava, com 17 anos, eu era muito cru, embora eu já tivesse talento e tudo mais assim, mas eu precisava que alguém puxasse esse carro pra eu poder caminhar também, né?
Não, sempre bom, tipo, ter uma inspiração, sabe? Até eu já joguei em time de basquete também, eu via os caras mais velhos, assim, tipo, eu lembro, eu jogava na CM, né? Aí, tipo, minha equipe foi campeã lá num campeonato entre as CMs, né, estadual, e aí, justamente, tipo, manteve a mesma base dos mais novos, a gente conseguiu chegar na final, a gente foi vice, mas, tipo, seguindo os mesmos passos dos mais velhos, tipo, isso é muito legal, e, tipo, você, visando sua carreira, assim, visando questão de conhecimento, qual você acha que foi seu auge, assim, da carreira, na sua opinião? Tá. Eu consigo pontuar, assim, e aí eu vim do Paulistano, né, quando eles me profissionalizaram com 17 anos, passei por alguns outros clubes, e o sonho da minha vida naquela época era poder jogar no Brasília. Que aí o Brasília tinha Guilherme Giovannoni, tinha Alex, Nezinho, Baita time. tinha Arthur, que tá lá ainda, tinha quem mais? Cara, tinha muito cara bom. E Valtinho, Rato, cara, tinha uns caras fenomenais, assim, na época, sabe? E eu era muito fã desses caras. Eu acho que, se eu não me engano, eu preciso pegar isso aí. O meu primeiro jogo profissional foi contra eles. E aí eu fiquei maluco, cara. Com 17 anos eu vendo meus ídolos jogarem ali. E aí eu tinha essa meta, que é, eu quero jogar em Brasília, eu preciso jogar em Brasília. Aconteceu isso com os meus 23 anos de idade, depois que eu saí do Pinheiros. E aí foi um ano sensacional, assim, que eu aprendi muita coisa, que eu vivi muita coisa diferente, eu viajei bastante, os caras me acolheram ali de uma forma muito grande, assim, e eu pude chegar no meu auge ali, eu acho que com meus 24 anos de idade eu aprendi bastante coisa e foi bem interessante. Depois eu passei em alguns outros times, eu voltei para Brasília, eu joguei 2 anos em Minas com uma maturidade muito grande também ali, sabe? Então eu já tinha uma consciência do jogo, o jogo vinha até mim de uma outra forma, muito diferente assim. Mas eu acho que o ano que eu mais joguei, que eu joguei melhor, foi esse de Brasília de 2015 e foi esse e o meu primeiro ano no Minas também de 2017, 17 para 18. E você jogar justamente, tipo, em um clube que você teve o objetivo, né? Justamente porque você falou, você via seus ídolos lá, cara, negócio que deve ser muito gratificante na carreira de um atleta, assim, você alcançar algo que, pô, você quer jogar faz tempo, sabe? Sim. E agora, falando de outros jogadores, do Gabriel Campos, né, que a gente até tava falando lá antes de começar o programa, como você vê ele, tipo, a carreira que ele tá começando agora, né? Ele tá no Corinthians agora, tá em 6º lugar agora na NBB, como que é ver ele seguindo seus passos, assim? Cara, tem muita gente que fala que Gabriel veio tudo mastigado pra ele porque eu abri portas e tudo mais, mas eu acho que não, assim, eu passei muito do que eu vivi no basquete pra ele, óbvio, mas tudo que ele tá conquistando agora é mérito só dele, porque, cara, eu sei o tanto que ele passa na quadra treinando, o tanto de desaforo que ele leva pra casa de técnico, de jogador, porque ele é mais novo e a posição dele é super importante. Então eu tô muito orgulhoso do meu irmão. O Gabriel vai fazer 22 agora em abril e eu acho que ele tá atingindo uma maturidade bem legal, assim, sabe? O pessoal tem dado muita moral pra ele e ele tá sabendo o que fazer com ela. Passa momentos difíceis no time, como todo atleta passa, mas eu tô gostando da forma com que ele lida com isso aí. A gente conversa bastante, eu acho o meu irmão muito maduro, na verdade, pra posição que ele tá, no time que ele tá, na grandeza que é o campeonato. Então eu tô muito feliz com o trabalho que ele tá desempenhando. E fora a base, né, que o Corinthians tem. Ele e o Mãozinha, pô, aquilo lá é uma dupla fenomenal, Bebeto e o Romário, fala aí. E eles vieram do Pinheiros, né, cara? Sim. A base do Pinheiros ali, eu acho que a Thelma fez um trabalho excelente com ele. Ele jogou no Pinheiros, se eu não me engano, por 8 anos. É muito tempo. Sim. E aí a Thelma fez um trabalho excelente. No finalzinho da estadia dele ali no Pinheiros, acho que os 2, 3 últimos anos ele jogou com o Davi, que é um cara excelente também. E o Gabriel é uma pessoa... A gente é parecido em alguns aspectos, mas eu acho o meu irmão muito cabeça... Entenda, tá? No bom sentido. Cabeça dura, assim, sabe? Eu persistia muito. Eu entendia ali, eu tinha uma clareza muito grande. Não, isso aqui não é muito pra mim, não. Então deixa eu ir por outro caminho, porque eu acho que dá pra eu colher outras informações e aprender um pouquinho mais por esse outro caminho, que talvez seja mais longo, talvez seja mais difícil. O Gabriel, ele dá murro em ponta de faca, cara. Ele vai com a cabeça ali obstinada e aí é a diferença. Porque eu persistia, Gabriel às vezes é teimoso, que faz ele insistir. Mas a insistência dele é boa pra ele, porque ele consegue sobressair bem, né? Insistência traz consistência, né? Querendo ou não. E aí ele ele caleja a mente dele ali de um jeito, ele consegue atravessar essa barreira aí. Eu admiro muito ele por conta dessas coisas, assim. Eu sou mais maleável com isso.
Não, cara, muito legal. E agora mudando um pouco de assunto, né? A gente falou de NBB, agora falando do seu time, o Royals Basquete, né? Chama Royals BKT, BKT. de basquete. Ah, perfeito, perfeito. Você criou esse time com o intuito de justamente ter mais representatividade, né? Como que foi o processo de criação desse time? Cara, assim, Assim, tem uma galera que tá me vendo agora, então eu sou um homem gay que jogou basquete a minha vida inteira. E foi muito difícil eu dentro do esporte ali, convivendo. A gente sabe, não só no basquete, tá? Entenda. No basquete, no esporte no geral, é um meio muito homofóbico, muito machista. E aí eu não via espaço para eu conciliar a minha carreira de atleta profissional junto com a minha sexualidade. E aí isso aí me deixou no armário por muitos anos, né? Isso é muito ruim. E eu não pude ser livre como eu queria. Eu tinha receios de fazer algumas piadinhas, de frequentar algumas coisas. Enfim, muitas coisas. E aí pensando na segurança, na liberdade da gente ser o que a gente é e poder jogar o basquete, e dar essa oportunidade pra gente jogar o basquete, eu vim nos meus últimos anos de carreira pensando em como é que eu poderia devolver toda a cultura de basquete, toda a cultura do esporte de dentro das quadras pra minha comunidade. Agora que eu posso falar disso, que eu consigo falar disso de um lugar muito mais seguro e com muito mais orgulho do que em qualquer outro momento da minha vida, eu pensei em formar um coletivo só de homens gays. Então eu formei esse coletivo, nós fizemos o primeiro treino no mês de setembro do ano passado e aí tem crescido. A gente tem conversado com muitos apoiadores aí, eu acho que pode ser uma coisa muito grande e realmente necessária, né? Eu acho que a gente tá num momento de falar disso mesmo, da gente se mostrar, da gente se orgulhar, e eu acho que o esporte ele tem uma função social. E eu não podia fazer diferente pra minha comunidade. Deixar de lado os preconceitos, né, cara? Porque, infelizmente, no Brasil, assim, os esportes são muito preconceituosos, sabe? Com certeza. Seja no futebol, você não pode usar certo número porque tem uma certa piadinha, sabe? Tipo, até, inclusive, teve o Messias, né, o zagueiro do Santos, ele usou a número 24, aí falou, essa ideia é uma ultrapassada, eu tô usando a 24 justamente por causa do Kobe Bryant, por causa da mentalidade dele, tipo, isso eu achei super legal, sabe, e tá certo mesmo, acho que tem que tirar esse preconceito. Não, e aos poucos a gente vai desmistificando, a gente vai quebrando essas coisas assim, porque hoje em dia é muito, no esporte, tá, é muito velado, salvo algumas situações que são explícitas e aí elas realmente machucam mesmo, né? Porque quando é velada, você percebe ali e você lida com aquilo de uma forma mais branda. E eu colocando minha cara ali, foram 14 anos de basquete profissional. Então eu falando sobre isso, eu trazendo gente que nunca teve contato com nenhum tipo de esporte, porque sofria agressão no colégio, sabe? Então nunca se permitiu. Às vezes tem um maior talento, sabe? Às vezes é natural pra eles, mas eles nunca se permitiram jogar basquete porque eles tinham medo. E eu trazendo esse tipo de pessoa pra perto, pra eu poder ensinar um pouquinho, é muito gratificante. Eu fico muito orgulhoso mesmo de estar podendo fazer isso pra minha comunidade. Cara, muito legal. Bom, eu acho isso muito importante, você estar falando sobre isso. E essa era uma pergunta que eu queria que você respondesse, né? Você acha que o intuito de você trazer esse clube só formado com pessoas gays, acho que é pra ter uma manifestação, ter uma força a mais, seria um meio para você, querendo ou não, conseguir fazer com que as pessoas tivessem mais esse tipo de oportunidade, conseguissem mais ter esse acesso ao esporte que, querendo ou não, é muito difícil, e o nosso país, sim, como você disse, é muito preconceituoso ainda, infelizmente. Fazer esporte no Brasil é muito difícil, de forma geral, né? E aí, cara, quando eu pensei em fazer isso, eu não tinha a dimensão de que eu teria esse tipo de representatividade. Que ela é grande, assim. Sim. Por enquanto ela tá crescendo, mas eu acho que isso pode ser uma coisa muito grande se eu souber levar, se eu tiver a inteligência necessária para eu levar isso de forma inteligente, essa informação de forma inteligente para outros meios de comunicação também. Então, quando eu pensei em fazer, eu não tinha noção disso. E aí, a partir daí, eu comecei a receber uma devolutiva da galera, sabe? Da comunidade, que era muito importante mesmo e que me fez querer ir além. Uma força a mais, né? Uma força a mais, um apoio necessário, sabe? Às vezes um adolescente que ainda luta porque os pais não sabem, porque o time não sabe, e me manda uma mensagem,
eu falo, cara, ele não precisa passar pela dificuldade que eu passei, pelos traumas que eu passei. Eu posso facilitar se eu falar disso aí. As pessoas vão entender que tá tudo bem também você ser gay. E isso não te diminui em nada, não te desmerece em nada. Isso é quem você é, e se você aceitar, porque eu demorei de aceitar isso, porque eu vivi muito tempo escondido e gastei muita energia escondendo isso, eu acho que eu não pude focar 100% no que eu queria dentro do esporte ali. Eu acho que se eu tivesse tido essa conversa, falado às claras e me orgulhado de mim antes, eu teria ido muito mais longe, conquistado muito mais coisas, porque eu não teria gastado tanta energia com uma parte que era inerente a mim, né? Gastar energia com negatividade, né? É a pior entendeu? coisa que o ser humano pode fazer, cara. Aham. Então, e é assim, né, como você fez, né, se abrir, assim, é um peso a menos, né, eu acho que, assim, teve também eu não vou lembrar o nome do jogador de futebol que, né, virou notícia lá na Austrália, que ele se declarou também que ele era gay, assim, que Jogador de vôlei também, De da seleção vôlei. brasileira, que O Douglas. ganhou o Mundial. O Douglas, Douglas, Aham. perfeito. Então, assim, acho que ainda assim existe muito, né? E, além do peso do esporte, ainda tem esse peso que não deveria ser um peso, né? Não teria Mas que passar sabe por por isso. quê? Eu acho que a cabeça das pessoas tem mudado, tá? A geração... Quantos anos vocês têm? Vocês devem ter nascido pros anos 2000 ali pertinho, né? Então, a geração de vocês já é muito diferente da minha, por exemplo, que nasceu em 90. Dos meus irmãos, da minha irmã, dos meus pais. Minha irmã nasceu em 80. Já tem uma galera com a cabeça fechada. Meus pais nasceram em 60. Imagina só a cabeça desse pessoal. Tem muita gente que pensa fora dessa caixa aí, que entende que tá tudo bem você ser gay e realmente, ou ser lésbica, enfim. E não importa a sua sexualidade, o que importa é teu caráter mesmo. Mas é mais difícil. A galera que nasceu em 2000 é muito mais fácil conversar com vocês. Porque vocês não veem isso aí, vocês não veem... É muito difícil você encontrar alguém falando sobre racismo, ou praticando o racismo, né? Praticando a homofobia no meio de vocês. Uma galera mais nova, assim, que tem muito mais informação hoje em dia, né? Eu acho que vocês são muito mais livres. Embora mais novos, vocês são muito mais livres e talvez bem resolvidos com a sexualidade de vocês, com gênero e, enfim, muita coisa. E aí que vem a outra pergunta. Você acha que mesmo hoje em dia, com tantos exemplos de atletas gays profissionais, ainda assim existe muito preconceito entrelaçado ao esporte, a qualquer esporte que você pratique, no profissional mesmo? Por exemplo, você citou aqui que você ficou alguns anos sendo profissional e querendo meio que se asentar de colocar sua posição sexual. Você acha que hoje em dia algum atleta profissional consegue ter mais essa força por conta do mundo em que a gente está vivendo hoje, querendo ou não? Cara, eu acho que sim. Eu acho que é o momento, assim, da gente falar disso. Eu lutei muito tempo contra a minha orientação sexual, né? Pra mim sempre foi uma coisa inatingível. Eu não conseguiria, na minha cabeça, conciliar a minha vida profissional, que era o basquete ali, o meu sustento, com a minha vida pessoal, que era a minha sexualidade. Isso aí era uma guerra muito grande. Mas hoje a gente tem muita informação. Porque eu achava que se eu jogasse basquete, eu não poderia ser gay. E já que eu sou gay, deixa eu guardar isso aqui numa caixa, porque daí eu não preciso lidar com isso. Mas a conta chega de uma forma muito abrupta, né? Ela vai te atropelando de uma forma que você não consegue se levantar se você for embora nisso aí. Então eu acho que hoje tem mais possibilidades, sim, porque tem muito mais gente falando disso. Tem um pessoal que é mais velho aí, que já tem uma carreira consolidada e tem se posicionado. E você não precisa ser parte da comunidade LGBTQ para você apoiar a causa, para você defender, para você falar e proteger um amigo teu, tá ligado? Então, eu acho que hoje tá muito mais propício. As pessoas têm se conhecido, se reconhecido mais, e a gente tem falado mais sobre isso para dar mais força para quem tá no momento agora de passando por isso, para os outros que vêm. Então, eu acho que é o momento perfeito pra gente falar sobre isso, sim. Bom, voltando um pouco pro seu time, eu queria falar sobre o planejamento que você tem para ele, se pretende jogar algum campeonato amador no futuro, se você acha que isso tá muito longe, ou se você já tá pensando nisso. Não, os meninos, eu tenho
uma diferença no grupo, né? Tem uns meninos que já vieram do basquete em algum momento da vida deles, eles já praticaram basquete. E tem uma galera que tá começando agora, que tá tendo contato com o esporte a primeira vez na vida. Então é muito aquilo básico mesmo, de você ensinar a galera a como é que vai pegar na bola, como que quica a bola, talvez como que corra. E é muito esse trabalhozinho de formiga, né? Tem esses dois níveis no meu time. Extremos, A galera que já é familiarizada com o esporte, esse aí, o meu projeto é colocá-los numa liga amadora daqui de São Paulo mesmo, pra gente poder ir jogando, ganhando experiência e tudo mais. E o plano perfeito, assim, o meu maior objetivo é poder levar esse time para o Gay Games, que acontece a cada 2 anos. Se eu não me engano, esse ano tem em Hong Kong, se eu não me engano. E aí eu quero muito poder levar. E é mundial, né? E é mundial, é as Olimpíadas gays, né, no caso. Perfeito. E essa parte da iniciação e tudo mais, eu preciso achar uma forma, apoiadores, e a gente precisa encontrar quadra, e a gente precisa de recursos, de verba, para eu poder montar uma escolinha mesmo. E aí eu quero colocar eles para treinarem, assim, sei lá, 2 vezes na semana, talvez. E eu quero incluir as outras letras da nossa sigla aí. Então, sei lá, o próximo passo pode ser com as meninas, né? Pra gente poder... Porque eu tenho muita menina que me procura pedindo um time desse. E aí eu quero crescer, eu quero fazer isso de uma forma muito abrangente para toda a nossa comunidade. Então isso é um passo a passo, o projeto é novo, é cansativo pensar nisso, mas eu acho que vale muito a pena eu empenhar e eu investir meu tempo para isso. Para basquete feminino também é essencial, cara, porque basquete feminino, eu já até fiz várias entrevistas, inclusive conversei com a Gabriela Melara, né, que ela é uma artista, assim, que desenha jogadores de basquete. Cara, falo a falta de reconhecimento que já tem a liga feminina, tipo, e é muito importante, assim, incluir as meninas nisso. Agora, uma outra pergunta também, com tudo isso que está acontecendo, né? Você acha que daqui quanto tempo, assim, a liga, assim, as pessoas vão começar a ver esse assunto de sexualidade com outros olhos, assim, seja no ambiente de basquete e tal? Cara, isso é muito de pessoa para pessoa. Eu acho que os dirigentes da liga do NBB agora, você tá falando, né? Desculpa. Tem muita gente jovem, tem muita gente vivida, tem muita gente esclarecida, então é fácil para eles, se eles quiserem, poder apoiar, poder falar sobre isso. Eu acho muito importante. É a maior liga do país, assim, e a gente não tem um jogador assumidamente gay, sabe? E, assim, a minha ideia, e aí eu preciso saber como é que eu vou chegar para conversar com eles para a gente poder colaborar com alguma coisa também. Como eu fiz parte dessa liga desde o início, cara, eu acho que eu poderia contribuir de alguma forma. Eu quero muito contribuir de alguma forma para essa nova geração, assim. A gente ainda não teve essa conversa, eu planejo muito ter essa conversa, porque tá chegando aí, a gente tem junho, o mês do orgulho gay. Eu acho muito importante mesmo a gente falar sobre isso, a gente fazer campanhas nos times sobre isso, porque na minha adolescência era muito isso, você caía no chão porque você tropeçou, levanta daí, joga que nem homem, para de ser bichinha. São palavras, são reeducações que a gente precisa fazer no nosso vocabulário pra gente poder não ferir os outros, assim. A gente acha que não atinge ninguém, que é inofensivo, mas eu acho que a gente podia falar disso de uma forma mais clara, de uma forma mais direta, que eu, por exemplo, que estou inserido na comunidade e conheço o universo do basquete, principalmente o universo do basquete aqui no Brasil, a gente podia pensar de uma forma para a gente poder esclarecer e falar sobre isso mesmo de uma forma mais segura, mais informativa, mais inteligente e assertiva. Vamos ver como é que anda esse projeto também, né? Perfeito. Bom, agora a gente vai entrar das minhas partes favoritas, que são 2 quadros rápidos, que eles chamam Flashback, que é um momento onde que você vai relembrar alguma história, vai contar pra gente alguma coisa. E depois a gente vai falar sobre outro quadro, que é o Na Lata, que a gente vai fazer uma perguntinha rápida pra você e você vai responder sem pensar muito bem. De bate pronto. De bate pronto já. Olha lá, hein? Então, olha lá. Pra começar, conta pra gente aí um jogo inesquecível que você já... Inesquecível? Que você já teve. Tá, eu gosto muito de lembrar, toda vez que me perguntam, eu gosto muito de lembrar do jogo que a gente foi campeão dentro da Argentina.
Foi um jogo muito difícil mesmo. A gente estava na casa dos caras, era um campeonato sul-americano de 2015. E, cara, o jogo amarrado, assim, sabe? Lá e cá, ponto a ponto. Eu fiz um bom jogo, assim, pude contribuir com, sei lá, os meus 14 pontos. Nessa época eu não era coadjuvante do time, mas a minha atuação, ela era sempre muito importante. Porque dependia de mim para o jogo continuar indo bem. Ou para mudar o jogo ali, sabe? E aí o Derek, que é um amigo meu que tá jogando em Caxias do Sul hoje, ele fez a última cesta do jogo, assim, pra virar, faltando menos de um segundo, cara. O Derek arremessou uma bola de 3 de muito longe, assim. A bola caiu sem tocar em aro, sem tocar em nada, assim. E a gente ficou louco dentro da quadra. Então esse jogo eu lembro com muito carinho mesmo. Uma outra situação que me marcou, você pediu uma, mas eu vou contar duas. Rapidinho, juro. Foi a gente jogando... A gente tava no Uruguai, era um ginásio muito grande mesmo, todo preto assim, e aí esse ginásio parecia um caldeirão, saca? Então a parte de cima da arquibancada, que era um anelzão assim, tinha uma galera pendurada pra fora assim, gritando, xingando a gente e tal, e a gente jogando contra os caras, contra o time da casa, contra o time da casa, e eles precisavam ganhar pra poder avançar nesse campeonato que a gente tava jogando, que era a Liga das Américas dessa vez. E aí... A gente com a posse de bola na mão, na frente e tal, eles desligaram a luz do ginásio. Bum! Acabou a luz, assim. A gente ficou tipo 1h30 parado, esfriando ali, os caras aquecendo e a gente tipo, mano, o que tá acontecendo? Sério isso? E aí era tipo quase 10 horas da noite, quase 10h30 da noite. A gente chegou no ginásio 6 da tarde, sabe? Era muito tempo ali. Muito tempo. Então esse jogo ficou na minha memória também, porque foi uma situação muito agressiva pra gente. Eu gostei. Ganhou? A gente ganhou. A gente voltou melhor do que a gente tava, na verdade. Eu acho que foi um tiro no pé deles. A gente massacrou os caras. Se era uma estratégia pra... Não, perderam. É como a gente fala, quebrar o ritmo, a remontada, né? A gente fala. Bom, agora esse daí acabou sendo o que seria a próxima pergunta, mas pode falar outro também. Um perrengue que teve durante algum jogo. Perrengue? Perrengue alguma situação tem, assim, Pode falar alguma situaçãozinha assim, alguma coisa que você passou, que foi um incômodo, ou um perrengue tipo uma dor de barriga durante o jogo. Já teve muito, assim, isso aí é... Tipo aquele lance livre decisivo e você... Não, eu já saí do banco, eu não vou lembrar que jogo que foi, que também não foi uma vez só, né? Mas eu já saí do banco e corri pro banheiro porque eu comi alguma coisa no hotel que não bateu bem, deixa eu ver... Eu já tive que voltar pra quadra, pra o vestiário, porque eu tinha colocado meu uniforme do avesso. Isso assim, vai Jefferson, e eu tô aqui prontinho. Pronto pra Aí entrar. O juiz, você não pode entrar porque você tá com o uniforme errado. Eu já saí, muita coisa, tem muito perrengue assim que a gente passa, muito mesmo. Eu imagino, são muitos jogos, né? Coisa do dia a dia. Só mais uma coisa também, só pra finalizar mesmo esse quadro, né? Uma amizade no esporte. Uma amizade, eu tenho alguns bons amigos eu não tenho muitos amigos no geral na minha vida, né? Eu tenho pessoas assim que eu considero níveis de amizade, né? E aí no esporte, que o esporte me deu, eu tenho o Isaac, que joga com meu irmão hoje no Corinthians. Isaac jogou comigo, a gente tinha 19, 20 anos de idade em Jacareí. E aí já tem mais de 10 anos de amizade, né? Então tem o Isaac, tem o Rafa também. O Rafa é um querido, o Rafa Moreira. A gente fica tempo sem se falar, mas quando a gente se fala, parece que a gente falou ontem, sabe? E aí esses dois são muito meus amigos, assim. Legal. Perfeito. E agora vai ser aquele quadro que eu tinha combinado com você, o Na Lata, que a gente diz alguma pergunta, algum tema, e você responde sem pensar duas vezes, hein? Então, antes, eu não me responsabilizo pelas minhas respostas. Então, tem menor de idade ouvindo? Talvez, né? Eu acho que não. Então, pra começar aí, um jogador favorito da NBA? De todos os tempos? Todos os tempos, Chris Paul. Chris Paul, do meu Suns. Mas agora, já que você falou de NBA, um jogador da NBB. Alex, o brabo. Agora, essa daqui é pesada, hein? Jordan ou LeBron? Jordan. Clássico, né? Agora, uma música. Atual, agora... Pode ser uma que te represente, qualquer coisa. Não, eu escolho músicas em momentos, assim. Eu gosto uma que chama Hours and Hours, eu não sei de quem que é. Mas eu ouço ela junto com o meu namorado. A produção vai buscar aí de quem que é... Hours and Hours. Hours and Hours. Enquanto isso,
fala pra gente aí, então, um livro. Um livro que eu li e gostei muito, Cidade do Sol. E um filme. Um filme. Cara, calma, eu acabei de assistir um filme muito bom. Ah, tá. Beleza Oculta. Beleza. Com Will Smith. Nossa, esse filme é legal. É, muito E aí, bom. Cris? Achei aqui Hours and Hours. É Munilong o nome? Uma Então, mulher. produção aqui, ó, só pra vocês saberem. Hours and Hours, Munilong. Mine, hours, I can talk to you for hours. Só pra quem é bilíngue, hein? Uma o cara palhinha é ao poliglota, vivo. ele é tudo. Então, esse foi o nosso caro amigo Jefferson Campos. Maravilhoso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Cris. Obrigado, Pedro Balek. Obrigado à produção aí. Eu agradeço de coração minha primeira entrevista. Olha só. Apresentando, na verdade. Botou uma responsa em você. Botou uma Tiramos a responsa. virgindade dele. Eu agradeço muito aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, nosso primeiro podcast aqui da Rádio Mackenzie, né? 2023. Hoje, de 2023. Ah, eu tô abrindo os trabalhos de 2023. Sim, a gente É. é uma estreia. E uma estreia ilustre aqui com você. Olha pô. aí, tá vendo? Então, todas as terças-feiras, às 11h30, a gente vai estar aqui ao vivo com vocês aqui na Rádio do Arquibancada. A gente também vai passar nas redes sociais. Quem não segue, siga lá, por favor. @arquibancadamac no Twitter. Pode falar, Cris. Twitter, @arquibancada_m. E também temos o canal no YouTube, né? Arquibancada Mackenzie. A gente tá sem postar vídeo agora por conta de problemas no processo seletivo, né? Que estamos estendendo um pouco mais para os bichos e bichetes se inscreverem. Inclusive, ó, se você é bicho ou bichete e tá vendo esse programa, ó, se inscreva no processo seletivo. Está na bio do Instagram. Corre que é até dia 9. Até quinta-feira, hein? Tá Dia acabando. 9 que é meu aniversário. Tem nada a ver com o que vocês estão falando, mas Caramba. eu queria falar disso. Até o Perfeito. aniversário do Jeff. E falando sobre você, pode deixar também alguma rede social, Claro. fala sobre o Insta do seu É. time de basquete, fala sobre os treinos que são públicos, né? Os treinos são públicos e por enquanto a gente não tá cobrando, né? E aí o Instagram do time é royals.bkt. Royals de realeza, então é ROLA e o Z no final, Royals. Uns príncipes Isso. mesmos, viu? Royals.bkt de basquete, pelo amor de Deus, não vamos confundir, tá? E o meu pessoal é @jeff com 2 Fs de faca, .campus com 2 Ss de sapo. E aí vocês falem comigo lá, entrem em contato. Se você conhece alguém, saca? Tipo um cara gay que você acha que se enquadraria no meu time, que gosta do esporte, mas nunca teve contato, nunca teve oportunidade, manda lá pra gente, manda falar comigo que a gente vai dar uma assistência total pra ele ali. E a última coisa é... Peraí, eu tinha mais uma coisa muito importante pra falar. Fica tranquilo. Gente, é isso. E Um beijo da lembrando Anitta. que você também não precisa ter nenhum nível, né, de basquete, Não, você intermediário, nada. pode chegar lá sem saber jogar, que a gente conversa, a gente dá um jeito. Tem uma galera que já sabe jogar, que já frequentou o basquete em algum momento da vida, mas também tem um pessoal que tá iniciando, e esse pessoal é super bem-vindo. E uma coisa muito legal do basquete, né? Essa união, né? Tipo, se você não sabe uma coisa, o companheiro sempre te ajuda. Tipo, é muito legal isso. Eu lembrei, os treinos acontecem às sextas-feiras, por enquanto. A gente tá treinando às sextas-feiras, às 8 da noite, no Parque da Aclimação, ali na rua Oscar Guanabara, no 172. Então, por favor, compareçam ao meu Então treino. você tá de bobeira na sexta, cansado do trabalho, ó, vem curtir um basquete aí, pô. Isso, a gente faz o esquenta, depois do treino ali a gente pode tomar uma também, porque eu sei que vocês gostam. E aí é isso, aí a gente vai pro fim de semana curtir, pré-carnaval. Tá certo, Com pô. a galera, né? Perfeito, então. Obrigado, Jeff, pela sua Eu que presença. agradeço, gente. Obrigado pela sua representatividade pra todo mundo. Acho muito Obrigado. importante a gente estar trazendo aqui um cara com essa bagagem, com essa experiência e que pode trazer esse papo mais inclusivo, né, pra todo mundo. E ainda mais no meio universitário, né? Com certeza. Exatamente. Não, tem que ter. Eu acho, a última coisinha aqui, bem rápido, eu acho mesmo que tem que ter, que o esporte em si, ele precisa ser mais diverso, ele precisa ser mais inclusivo, e a gente não tem muita oportunidade de fazer isso. Então eu faço justamente pra eu representar, pra eu puxar esse carro mesmo. É difícil pra caramba, mas eu acho que vai ser um facilitador. Então obrigado a vocês por me darem essa oportunidade aí. Quando o Cris veio falar comigo, eu fiquei muito feliz mesmo de poder estar num veículo de comunicação para falar do meu time, para falar um pouquinho da minha história. Eu acho que isso aí pode mudar a história de alguém. Então, por favor, siga a gente, acompanhe a gente também, que vocês são super bem-vindos e eu quero ver todo mundo bem. Então é isso, obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu sou o Gabriel Albuquerque, a gente tá na Arquibancada Mac. É com você, Doni.